de paz no Senhor, estou aqui. Demorei, mas cheguei. Gente, já vamos iniciar o vídeo fazendo uma leitura bíblica. Eu peço a vocês, que vocês peguem a Bíblia de vocês, abram no livro de 2 Reis, capítulo 5, do versículo 9 ao versículo 12, que diz assim: Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se indignado. Gente, a gente sabe que essa história, esse texto é bastante conhecido, a história de Naamã é bastante conhecida, mas eu vou dar um resumo aqui rapidinho para a gente entender o contexto, do que vamos falar hoje aqui. Bom, a gente sabe que Naamã era um homem muito importante da sociedade, tinha status, porque era chefe do exército, da Síria. E a gente sabe que na casa deles existia vários servos, e um desses servos era uma criança, uma menina, que vendo que ele estava cometido da lepra, ela falou para sua senhora que se ele buscasse um homem de Deus, procurasse um homem de Deus chamado Eliseu, ele, através de Deus, ia conseguir a cura. E ele foi à procura do homem de Deus, de Eliseu. Mas ele achava que quando chegasse na casa de Eliseu ia ser recebido com muito prestígio, com muita honra, não é? Mas a gente, pelo texto que a gente leu, a gente viu que Eliseu não chegou para recebê-lo, mas mandou um servo dar o recado que se ele quisesse a cura, ele teria que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Mas como a gente também já viu, ele se indignou porque ele se achou um homem muito importante para ter que se humilhar se lavando naquele rio que não tinha muito prestígio. Porque o Rio Jordão não era um rio que tinha águas limpas e não era um rio que tinha boa fama, não é? Então, ele até citou, ficou indignado e até citou, com tantos rios em Israel, com tantas boas águas em Israel, justo esse rio que eu tenho que mergulhar? Ele se indignou, se manteve orgulhoso, com coração duro e soberbo. E é sobre isso, minha gente, que eu quero falar hoje aqui. A gente sabe que muitas vezes quando a gente se mantém orgulhosos, com coração duro e soberbos, a gente perde muita coisa da parte do Senhor. A gente deixa de vivenciar muitas coisas que Deus planeja pra gente. A gente deixa de chegar em lugares que Deus deseja que a gente chegue, porque muitas vezes a gente se mantém orgulhosos por coisas pequenas, porque muitas vezes a gente não quer dar o nosso braço a torcer, como se diz o ditado, não é? A gente não quer deixar o nosso orgulho de lado para admitir que a gente errou, para admitir que a gente falhou, porque a gente sabe que a gente somos seres humanos que falha constantemente, que ofende ao próximo constantemente, mas quando a gente ainda tem um coração quebrantado e humilde e reconhece onde falhou, tudo, minha gente, pode voltar a dar certo. A gente tem tendência de conquistar as coisas quando a gente se mantém com o coração humilde. Mas a partir do momento que a gente se mantém com o coração egoísta, soberbo, que não quer admitir, certo? As falhas, que não quer ficar diante da vontade de Deus, aí sim a gente deixa de vivenciar muita coisa boa. E para isso também, eu peço que vocês acompanhem essa leitura comigo, que eu quero provar pela Bíblia. Em 1 Pedro, capítulo 5, o versículo 5 e o 6. Semelhantemente vós, seres sujeitos uns para com os outros, revestivos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Minha gente, esse texto já deixou claramente, que Deus, ele resiste ao soberbo. O que seria, minha gente, essa resistência ao soberbo? A gente sabe que uma pessoa soberba é uma pessoa orgulhosa, Então, o que seria essa resistência de Deus?
É exatamente o que eu falei antes. Deus muitas vezes deixa de operar, porque muitas vezes a gente não quer abrir o coração, a gente não quer deixar o orgulho de lado, a gente não quer admitir, certo? Então muitas vezes Deus deixa de operar por isso. Não é? Porque muitas vezes a gente não está ali diante do que Ele quer. Porque o versículo diz, né, o texto deixa bem claro, que Deus, Ele dá graça aos humildes, ou seja, Ele abençoa ao humilde. Aquela pessoa humilde vai estar de acordo com a vontade de Deus. Então essa pessoa tem tudo para dar certo, tem tudo para conquistar seus ideais. A gente sabe que a partir do momento que Naamã se manteve com o coração duro, não é? Que ele queria resistir, aquilo ali não queria mergulhar para receber sua cura, porque ele só olhou ali o orgulho, o que era ruim para ele. Entendeu? A partir desse momento, ele iria perder o milagre que ele precisa. Mas foi aí que os servos chegaram e disseram: não, meu senhor, vá se fosse algo, né, que fosse superior a isso, que fosse mais difícil para realizar, o senhor não iria? Então por que uma pequena coisa o senhor não vai fazer? Então, minha gente, muitas vezes a gente tá perdendo algo da parte de Deus por conta desse sentimento, né? Que é um sentimento que Deus não aprova. Tão tal que eu quero que vocês também abram a Bíblia em Mateus, no livro de Mateus. Eu tô comprovando perante a Bíblia, minha gente, porque a gente está aprendendo junto. Mateus capítulo 23 e o 12. Deixa eu achar aqui, 23 e o 12. Achei. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e ao que si mesmo se humilhar será exaltado. Minha gente, aqui também Deus já fala claramente, né? Que a partir do momento que a gente se humilha perante o Senhor, que a gente reconhece que a gente é dependente dele e perante as pessoas, com o nosso próximo, a gente reconhece aonde a gente falhou. A gente senta e conversa para resolver algo que tem que se resolver. A partir desse momento, a gente uma pessoa tá com uma postura humilde. E através da humildade, Deus nos honra, Deus nos exalta. Mas também, se a gente fizer o contrário também, Deus abate. Mas não, muitas vezes errados, quer se manter naquela postura, sabe? Não quer admitir, quer se manter firme ali no seu próprio eu, nas suas próprias vontades, no seu próprio ritmo. E não é assim, minha gente, porque cristão de verdade, servo do Senhor, que se colocou como servo, não vive mais por si, não. É como Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Até aquilo que é de ruim, que tem na gente, a gente tem que tirar. Eu tô dizendo aqui que eu não tenho, porque eu também tenho, mas a gente tem que equilibrar certas áreas da nossa vida, coisas que a gente sabe que não agrada a Deus, a gente vai retirando da gente. Porque ninguém é perfeito, minha gente. Todo mundo erra, mas tem gente que se mantém naquela postura como se fosse perfeito. Ele é o dono da razão, a perfeição é dele, sabe? O único perfeito, minha gente, que andou nessa terra foi Jesus Cristo. Ninguém é perfeito, não. Mas a partir do momento que, ainda que a gente erre, mas a partir do momento que a gente quebranta o coração, você chega nos pés de Jesus: olha, Jesus, eu falhei. Ou chega perante uma pessoa que você falhou e diz: eu falei. Ali aquela pessoa está livre, está de coração limpo. E Deus já continua operando na vida dela. Porque muitas vezes, quem está do outro lado com o coração egoísta, com o coração soberbo, com o coração orgulhoso, muitas vezes não vê o que Deus faz de bom na vida do outro. O outro, minha gente, pode até ter falhado algum dia, alguma coisa, mas Deus não vai deixar de operar na vida dele a partir do momento que ele se dobra perante o Senhor. Deus não vai deixar de operar na vida dele. Imagina, lá orgulhoso se mantém lá, Deus não opera. Porque, minha gente, você tá pensando, quem é orgulhoso, tá pensando que Deus deixa de operar só porque pelos seus olhos, pela sua visão, pela sua ótica humana, Deus vai deixar de operar na vida do outro? Porque muitas vezes a gente faz isso, né? A gente olha pro outro, a nossa ótica humana, né? Porque a gente não tem a visão de Deus. Deus olha para uma pessoa, dá crédito a quem a sociedade não dá crédito, a quem ninguém dá nada. Deus chama, entendeu? Mas às vezes a gente, oxe, aquela pessoa ali, Deus opera nada ali, Deus opera ali, aquela pessoa vai ser próspera, nunca vai ser. Mas isso é o seu olhar. Mas o olhar de Deus vai além do olhar humano. Então é isso que a gente tem que meditar, é que Deus não vê o outro como a gente vê. Deus sempre vê além,
certo? E a partir do momento, minha gente, que a gente tem o coração humilde, quebrantado na presença do Senhor, a gente também vai ter com as pessoas, minha gente. Por quê? Ser cheio do Espírito Santo, minha gente, é ter humildade, porque eu nunca vi uma pessoa cheia do Espírito Santo e não ter humildade. Então, só abra a boca para dizer que você é cheio do Espírito Santo se você também tiver humildade de coração, certo? E cada dia mais, se a gente quer se aproximar, quer ter mais intimidade com Deus e quer cada dia mais se revestir do Espírito Santo, é aí que a gente tem que se esvaziar de si mesmo. Aí o que adianta ficar cheio de si, que não vai ter nem espaço para o Espírito Santo para encher, porque tá cheio de si. Primeiro a gente tem que se esvaziar. Eu sou a primeira a ter que me esvaziar para que Deus venha operar, minha gente. E assim é cada um de nós, é pela palavra, assim é cada um de nós. Se esvaziar para que Deus possa operar. Uma pessoa orgulhosa, minha gente, a gente sabe que é uma pessoa que tem muito eu dentro de si, sabe? Sempre acha que o certo é ele, que o certo da história é ele, que o dono da razão é ele que diz toda a verdade, é ele que nunca falha, é ele que nunca peca, é ele que nunca ofende ninguém. É só ele que prospera, é só ele que pode prosperar, é só a família dele que prospera. Tudo de bom só acontece na vida dele, não acontece nada de bom mais na vida de ninguém. Minha gente, que soberba é essa? Que tanto eu, que tanta grandiosidade é essa? Quem é grande, minha gente, é Deus, não é a gente não. Todos nós falhamos e temos que admitir onde a gente falhou. Aí muitas vezes a gente só vê o ponto negativo do outro. Ah, o outro errou comigo, o outro falhou comigo. Mas vamos ver também onde você falhou. Vamos ver também. E é pra, minha gente, se reconciliar, é admitir para que haja uma reconciliação, minha gente. Para que Deus possa operar tanto na minha vida como na vida do outro. Entendeu? Porque Deus vai operar dos dois lados. Quando os dois lados se colocam na posição que Deus quer, Deus opera dos dois lados. O orgulho, minha gente, ele deixa a pessoa indiferente, dá desprezo ao próximo, dá desprezo a quem tá perto, faz indiferença, sabe? Porque ele é só o que ele acha, a mente dele está fechada para a opinião dos outros, a mente dele está fechada para admitir que ele errou, ele só vê o que há de bom nele, mas a gente sabe que bom é Deus que está no céu, porque o próprio Cristo, que não tinha falha nenhuma, ele disse, bom é Deus que está no céu. Então, minha gente, que tanta soberba é essa de dizer, eu que sou bom, eu que sou isso, eu sou aquilo. Minha gente, vamos ter humildade para que Deus tenha graça da gente. E quando eu digo, minha gente, que Deus deixa de fazer, não é que Deus deixa de cuidar, não, porque Deus permanece cuidando, que a graça dele é tão imensurável que ele permanece cuidando, entendeu? Mas muitas vezes a gente perde algo maior, entendeu? Às vezes tem um milagre mesmo que a gente precisa, que tem algo que só Deus que pode fazer, mas às vezes aquilo ainda não aconteceu, porque a gente ainda está permanecendo de coração duro, de coração egoísta. Tem coisas que a gente sabe que tudo vem no tempo de Deus, tem momento certo para todas as coisas, não é? Mas existe coisas que Deus ainda não fez por causa do egoísmo, por causa do orgulho, certo? Agora a gente vai ter que saber separar, né? Aquilo que é no tempo de Deus, tem coisa que Deus não fez ainda, porque ainda não foi o tempo, porque é tudo no tempo dele, mas tem coisas que nós mesmos que estamos impedindo de Deus operar. Então, minha gente, a palavra de hoje é essa, para a gente fazer uma autorreflexão. Como eu disse, eu trouxe essa palavra para você meditar e tentar buscar cada vez mais fazer a vontade do Senhor. Mas essa palavra também é para mim, porque foi deixada para nós. Cada dia eu tenho procurado ser cheia da presença do Senhor, e para isso eu sei que eu tenho que me esvaziar de muita coisa, e para isso eu estou me esvaziando. Então não tome isso aqui como indireta, mas como uma autorreflexão, certo?